Olá, queridos. Vamos dar sequência ao estudo da Bíblia em blocos temáticos. Hoje com a parte 3 do bloco 14, que fala da angústia, da prisão, crucificação, e morte de Cristo Jesus, Nós já falamos desde a parte 1, acerca de Isaías 53, João 18, falamos um pouco também de alguns outros versos e capítulos de Lucas e Mateus, porque desde que a gente estuda todos os evangelhos, a gente fica sempre interlaçando, e fazendo esse paralelo entre os evangelhos, Temos o texto base, como por exemplo o de hoje, a parte 3 será João 19, mas nós sempre fazemos um paralelo entre os evangelistas, Então hoje a gente vai falar muito também de Lucas 23, por exemplo, de Mateus 27, E chegamos hoje no clímax. Nós vimos a Jesus sofrendo, Jesus sendo entregue, sendo julgado, e hoje o clímax de ele levando a cruz, sendo crucificado e morto, Então eu peço muito respeito, momento solene, muita oração, para nós falarmos da maior prova de amor que esse mundo já viu, do sinal de amor que nos trouxe salvação a nossas vidas, tá certo? Então, nós finalizamos em João capítulo 18, 39 e 40, ao falar do julgamento de Jesus por Pilatos, que ali no contexto da Páscoa tentou também até soltar uns dos criminosos, que era uma tradição na época na festa, para soltar Barrabás, mas o povo não quis. O povo realmente quis que Jesus fosse crucificado. Eles sofreram, o povo que estava ali, os judeus que estavam ali, sofreram influência dos líderes judaicos ali de manhãzinha, no horário que não tinha todo o povo não estava vendo, mas algum grupo já estava ali. E por instinto de rebanho eles pediram a crucificação de Jesus. É nesse contexto que a gente vai dar sequência, a gente vê que Pilatos cede realmente, que esse Barrabás é solto, esse criminoso, homicida, preso político, e Jesus é condenado, Então, a partir de João, capítulo 19, dos versos 1 para frente, a gente vai ver que dos versos 1 a 7, Jesus é flagelado, Jesus é coroado com coroa de espinhos, Jesus é cuspido, humilhado. Se a gente fizer o paralelo com Lucas 22, 64, fala que botaram uma venda em Cristo e batiam nele, falava, profetiza quem foi que te bateu, Então ele foi, e até ele chegar ao tetelestai, que é o estar consumado, ele sofreu todas as nossas dores e angústias, como em Isaías 53 nos falou, e não temos como agradecer a Cristo por suportar tudo isso. Não há como descrever em palavras, E aí, a gente vê que no verso 6, a gente vê que Jesus realmente, João 19, Jesus realmente ele é condenado à crucificação em definitivo. A cruz, que para os judeus é um palavrão. A palavra crux, um palavrão de Jesus. Que Jesus sofreu, era um palavrão para os judeus. Era preferível na época para os judeus morrerem de suicídio ao ser crucificado. Ela é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Essa cruz, a pior morte possível, foi que foi dada para Cristo, para os piores criminosos possíveis, para Jesus sofrer o máximo da dor possível por nós e não termos mais dúvida em relação ao amor de Deus por nós, que pagou todos os nossos pecados, cumpriu a lei, mostrou que é possível cumprir a lei e pagou todos os nossos pecados na cruz para nos comprar novamente, Então essa cruz, que hoje para a gente é um sinal de salvação, para os judeus na época era a pior coisa imaginável, era um palavrão realmente, Dos versos 9 a 11, a gente vê que Jesus fica em silêncio ali frente a Pilatos, muitas vezes, como cordeirinho, como a gente viu ao abate, A gente falou sobre isso já. Tenta, às vezes, não chora, não reclama ao ir ao abate, Porque Jesus se entregou, ele não resistiu, ele se entregou porque quis ter chegado o momento, E no verso 12 a gente vê a pressão que Pilatos estava sofrendo, porque Pilatos é representante de Roma ali no Israel, E aí os líderes judaicos estavam pressionando, aqui vai ter uma rebelião, vai ter uma comoção popular, e aí Tibério César poderia cair sobre Pilatos. Então, com medo dessa pressão de Pilatos, Pilatos sofria em relação ao Império Romano, ao imperador César. Pilatos temeu realmente, e aí ele acaba lavando as mãos, dos versos 14 a 17, mais ou menos na nona hora ali, às 9 horas da manhã, que seria a terceira hora para a gente, já que a hora zero é 6 da manhã, a terceira hora é às 9 horas da manhã, e a nona hora é às 15 horas da tarde. A gente vai ver que a terceira hora, 9 horas da manhã, Jesus ele é realmente condenado, E os horários que a gente vai ver nesse paralelo, que a gente vai ver no vídeo mais à frente, que tinha sempre o sacrifício contínuo, diário, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Às 9 da manhã Jesus foi condenado à morte.
às 15 horas ele morreu na cruz. Exatamente, Jesus cumpriu tudo. A gente vai falar um pouco sobre isso em outro vídeo. Então, Pilatos fala, então, vocês querem crucificar o vosso rei, né? E lava as suas mãos. A gente pode ver em Mateus 27, 24 a 25. Estou só citando porque é muita coisa para a gente conversar hoje. Vocês podem buscar Mateus 27, 24 a 25. Em omissão, ele se omite, isso não tira a culpa dele. Ele entrega Jesus, né? E até hoje, né, existe a sentença de Pilatos no Museu da Espanha, a veracidade ainda é questionável sobre essa sentença que Pilatos escreveu sobre Jesus. Foi achado um anel de Pilatos, né, tem várias provas realmente de Pilatos estavam no governo nessa época, né? E entrega Jesus ao Calvário, né? Então Jesus ali que tinha dialogado com Pilatos, tinha mexido com Pilatos. A mulher de Pilatos tinha tido sonhos com Jesus. Pilatos questionou porque ele falava, mas eu me entrego. Se você só tem autoridade sobre mim porque o Pai deu, porque eu vos dou, porque senão meus anjos viriam, meu reino não é desse mundo, né? E aí Jesus é entregue de fato, né? Ele aceita. E aí Lucas 23, verso 26, vai falar que um homem de Cirene, o Cirineu, foi chamado para ajudar Jesus a carregar essa cruz. Então sempre importante, o próprio Jesus aceitou a ajuda de carregar a sua cruz. Que nós ajudemos nossos irmãos a carregar a cruz de cada um. Que Jesus divida o fardo conosco, né? Que nós aceitamos receber ajuda a carregar a cruz, porque o próprio Jesus aceitou no sinal de humildade, né? Porque dentro desse contexto existe na tradição a via sacra, né? 14 passos da via sacra, ou até 15, falando já da ressurreição de Cristo, mas 14 passos tradicionais, desde a condenação de Jesus, ele carregando a cruz, as quedas, encontro com Maria, Verônica que enxugou sua face, né? Então até a morte dele, né? Então, assim, a gente não tem, assim, biblicamente, todas essas passagens, todas essas vias sacras, que é muito bonita. Mas a gente tem referências indiretas a ela, nós temos a tradição, nós temos outros textos extra-bíblicos, né, que falam sobre isso, mostrando as quedas de Jesus a carregar a cruz, que era um lenho muito pesado, né? E aí, mostrando que as quedas de Cristo também para a gente, né? Que a humanidade pode cair, nós vamos cair, mas nós podemos ter a nova chance de se reerguer em Cristo, né? O encontro dele com Maria, Verônica que enxugou a face dele, tudo isso não está claro, não está na Bíblia diretamente, mas essa tradição muito bonita, né? E aí, seguindo, pessoal, o verso para Lucas 23, 33 a 34, Jesus chega no local chamado Gólgota, Caveira, onde ele iria ser crucificado em meio a ladrões, como foi profetizado que ele estaria contado entre ladrões e seria sepultado em sepulcros de ricos. A gente vai ver na profecia mais para frente. E sobre esses ladrões eu vou falar no vídeo, próximo vídeo, que é uma coisa um detalhe bem específico. E aí, Jesus protege sua emoção e com uma misericórdia infinita ainda fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, não tem como explicar o nível de saúde mental de Jesus, a incapacidade de proteção de emoção que ele tem e essa misericórdia impressionante de pedir ainda perdão por aqueles que estavam maltratando naquele momento, né? E em João 19, 18, ocorre mesmo a crucificação. E vamos ter uma reflexão sobre isso, né? Por que a madeira? Os sábios entendem que isso crucificado na madeira, porque na árvore do conhecimento do bem e do mal ocorreu o pecado. Ele foi perfurado nas suas mãos, porque foram as mãos que roubaram aquele fruto proibido. Ele foi perfurado nos seus pés, porque tem aquela profecia de Gênesis 3,15 que falava que ele seria ferido no calcanhar, mas pisaria a serpente, né? Ele foi ferido no lado porque a mulher veio do lado do homem, né? E Jesus seria esse novo Adão que tudo renovaria, né? É muito bonito, até essa experiência a gente vai poder aprofundar mais nos próximos vídeos também. E Jesus, ele aprendeu o ofício do carpintaria com seu pai José, né? Carpinteiro por quê? Isso já também é um paralelo, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaac, ele era uma prova de fé maior, que não foi cumprida. Ele leva Isaac para ser sacrificado, o filho único da promessa. Mas o próprio Isaac carrega o lenho ali que ia ser levado, madeira para ele ser sacrificado. E o próprio Jesus trabalhava com a madeira, com aquilo que ele iria ser morto um dia. E Jesus cumpre realmente aquela prova de fé, porque Deus Pai dá a Deus Filho em sacrifício. No mesmo dia que 3 dias Abraão sofreu até chegar onde seria sacrificado Isaac, mas não foi, Jesus ele morreria e 3 dias passaria morto, depois ressuscitaria. Esse paralelo muito bonito entre Abraão, Isaac e o próprio Deus e Jesus, mostrando que Abraão era o pai da fé, merecia essa confiança do que o próprio Deus ia fazer com seu filho único, né? Entende-se que Jesus era carpinteiro ou construtor, né? Carpenter, ou construtor
no sentido que ele também trabalhava com pedras, porque ele era a pedra fundamental, ele é o criador de tudo, a criação, né? Enfim, também tem esse paralelo. E um santo chamado Felipe Neri usou uma frase bem interessante. Ele fala que aquele que foge da sua cruz encontrará a cruz ainda maior. Porque Deus sabe qual é a cruz que cada um suporta. E não fujamos da nossa cruz. O próprio Deus, ele sabe onde podemos suportar. E Jesus não fugiu da cruz dele. Ele falou, nega-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Esse é o caminho. Então não fujamos da nossa cruz, assim como Jesus não fugiu. Jesus, mesmo no crucificado, continuou sofrendo muitas zombarias. Em Lucas 23, 35 a 38, eles falam, né? Tu não és o rei, tu não és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo, né? Algum outro ladrão também, salva-te a nós, a ti mesmo, né? Em Mateus 27, 40, né? Não foi tu que falaste que destruiria o templo em 3 dias, o reergueria? Então, passavam as coisas na cara de Jesus, humilhavam Jesus, né? Em João 19, 23 a 34, fala que as vestes de Jesus ali foram divididas, como assim tinha sido profetizado, né? Em Salmo 21, 22. Jesus começa a falar frases finais, né, antes de morrer realmente, né? Ele fala, né, Eli, Eli, né? Ele fala, chama o seu pai, né? E ele fala, meu Deus, por que me abandonaste, né? E aí ele fala isso em Mateus 27, 46, remetindo a esse salmo, Salmo 21, 22, dependendo da tradução da Bíblia, tá certo? Mostrando realmente o peso do nosso pecado que ele carregou sobre si, como Isaías 53 também falou, que é o peso da ausência de Deus. A gente nunca vai entender essa dor. A própria referência até ao inferno, no sentido de ausência total de Deus. Ele sentiu essa ausência, por isso ele fala e cita o salmo, meu Deus, por que me abandonaste, né? E ali, em João 19, 28 a 30, entrega um vinagre a Cristo. Esse vinagre, pessoal, muitos estudiosos entendem que nos meios públicos daquela época que eram compartilhados, a esponja que era utilizada para ser utilizada a higienização após a defecação, eram limpas em baldes com vinagre. E muitos entendem que esse mesmo balde com vinagre foi levado até Cristo e como sinal de humilhação também a Cristo. Entregaram aquela esponja suja de vinagre usada nos meios públicos na boca de Jesus, certo? Então não era só para a bebida alcoólica ou vinagre para tirar mais a dor, anestesiar, não era isso. Muitos entendem que era uma forma de humilhação. Por isso que logo em seguida Jesus fala, né, o tetelestai, está consumado, então chega, não dá mais. Foi o auge da humilhação, olha que ponto, cara, Jesus fez por nós. Não tem como descrever essa dor. Que sejamos gratos eternamente todos os dias e lembremos disso. E aí, em Lucas 23, 44 a 47, Jesus fala, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expira, e ele morre à 9h, às 3 da tarde, o horário que todos os dias nós temos que parar, relembrar, agradecer. Então, pessoal, não tem como a gente aprofundar em todos os detalhes, toda a riqueza, toda a profundidade e a solenidade desses momentos. Leiam, façam a leitura de João 19, de Mateus 27, Lucas 23. Façam esse aprofundamento, tentem vocês sentirem a oração que Cristo fez por nós. Não tem como nós naturalizarmos isso, não temos como nos acostumarmos com isso. Nós temos que, por amor, estar juntos a Cristo. Um sacrifício, uma prova de amor, um amor que nos constrange, alguém que era o mais inocente de todos, aquele que nos criou, nos moldou a mão, teve que morrer e ser humilhado sem ter nenhuma culpa por nós, pela nossa desobediência. Então era isso, pessoal. Vou deixar uma frase de Augusto Cury que eu gosto muito, já citei nos nossos estudos, né? Que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar pequenos os grandes. Ele se fez homem, foi humilhado, passou por tudo, morreu por nós, para nos garantir a salvação e nós podermos ser resgatados do buraco onde o pecado nos colocou pela nossa opção. Então, saibamos disso e seremos gratos todos os dias. Próximo vídeo, pessoal, a gente vai finalizar esse bloco 14. Eu vou pensar temas profundos. Vamos falar sobre o sepultamento de Jesus, mas também pensar temas profundos dentro desse contexto, que não dá para a gente aprofundar demais, por ser um tempo limitado. E vamos aprofundar um pouco mais nesse tema e finalizar esse bloco 14, para depois no bloco 15 falarmos da ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe, pessoal, a cada um de vocês. Meditem, orem, entendam o tamanho desse sacrifício que Jesus fez por nós. Um abraço, pessoal. Deus abençoe.